Essa semana nós teremos aula de ciências. Nós tivemos já história, geografia. Hoje nós vamos ter ciências. Na aula de ciências, nós vamos falar sobre resistência dos materiais. Mas antes de começar, eu quero que vocês coloquem o seu nome e a data aqui, tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura. Todo mundo conhece a história do lobo mau, do lobo que assoprou a casa dos 3 porquinhos? Sim, né? Nela há 3 irmãos porquinhos que, ao sair da casa da mãe, buscam construir o próprio lar. O primeiro deles opta por usar palha na construção de sua casa. Então, aqui está o primeiro material, ó. Palha. O segundo utiliza madeira. O terceiro prepara sua casa com tijolos. E o que vocês acham que é mais resistente desses 3 materiais? A palha, a madeira ou o tijolo? Qual deles dura mais, tem uma durabilidade maior e é mais resistente ao vento, à chuva? Qual deles que você acha mais resistente? Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Agora, nós vamos ouvir uma parte da história dos 3 porquinhos, tá bom? Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: "Abra a porta, ou derrubarei esta casa com um sopro só." O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore, a madeira. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo. "Porquinho, abra a porta ou vou assoprar e derrubar tudo." O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber onde se meteu esse porquinho. O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes, morando na casinha de tijolos. Esse texto foi tirado de um livro chamado, uma coleção, na verdade, chamado Clássicos Todo Livro, Os 3 Porquinhos. E dá para achar no YouTube, tá bom? Mas a professora vai colocar o link para o caso de vocês quererem assistir a história, tá certo? Então, vamos continuar. Eu vou colocar o link no final do vídeo, tá bom? Cada um dos porquinhos construiu a casa utilizando materiais distintos. Quais materiais são esses? Quais foram os materiais usados pelos porquinhos? A gente já falou lá em cima, então vocês vão escrever aqui. Não tem linha, mas vocês podem escrever, tá? Nesse espaço que tem aqui. Por que a casa de tijolos foi a única que o lobo soprou até cansar e não caiu? Não tem linha também, porque não tinha como colocar, mas vocês podem escrever aqui embaixo nesse espaço. Por que a casa de tijolo foi a única que não caiu? A gente estava falando sobre a resistência dos materiais, lembra? Então, agora vocês vão pensar e vão escrever aqui a sua resposta. Agora, nós vamos para uma atividade prática. Quem puder fazer essa atividade prática, pode fazer, tirar foto e mandar para a professora depois. Atividade prática. Construa 3 casas. Uma casa feita de argila, representando a casa de tijolos.
Uma casa de espátulas de madeira, representando a casa de madeira. O que são espátulas de madeira? Palitos, tá? Os palitos de sorvete. E uma casa feita de palhas de madeiras finas usadas em decoração, representando a casa de palha. Você precisará de argila, espátulas de madeira, palhas de madeiras finas e cola. Procedimento. Na confecção de cada casa será utilizado apenas um tipo de material. Então, se você for fazer a casa de argila, você só vai usar argila. A casa de madeira, só os palitinhos de sorvete. E a casa de palha, somente aquelas palhinhas finas lá utilizadas em decoração, tá bom? Só é permitido aplicar a cola na casa de madeira. Ao término, simule a ação de soprar do lobo para verificar quanto cada casa suporta. Essa parte vocês podem filmar, tá bom? Na hora que vocês terminarem de fazer as casinhas e forem assoprar, vocês podem filmar para a gente ver a atividade prática de vocês, como é que ficou. É permitido o uso de folha de papel ou outro objeto para abanar. Discussão. O que vocês acham que vai acontecer? Quais as vantagens e desvantagens de utilizar cada um dos materiais na construção de casas? Vocês vão descobrir isso na prática. Quem puder fazer, a atividade vai ser bem legal. Depois vocês podem compartilhar com a gente. Então, aqui tá a orientação. Essa atividade, ela dura mais ou menos 25 minutos, por conta da construção das casinhas. Então, vocês podem confeccionar as casinhas dos 3 porquinhos, uma feita com argila, que representa o tijolo, uma feita com espátulas de madeira, representando a casa de madeira. As espátulas, a professora já falou que são palitos. E uma casa feita com palha. Depois de pronto, tire fotos e poste para a professora. Aí vocês podem, na hora de fazer assoprar para ver qual casinha que vai durar mais, vocês podem filmar. Aí, tem 4 vídeos, na verdade. A professora vai colocar os links desses vídeos para que vocês possam assistir. Então, tem o conto dos 3 porquinhos, casas de palha, vantagens e desvantagens, madeira, resistência dos materiais e ciência para quem gosta de história. Eu vou colocar todos esses links no grupo, depois do vídeo da aula, para vocês poderem assistir e terminar a sua atividade de ciências de hoje, ok? Então, eu vou ficar esperando as fotos e os vídeos de quem conseguir fazer a atividade prática, para quem conseguir construir as casinhas, tá bom?